E aí, pessoal, bora estudar um pouquinho de estatística comigo. Eu estava estudando a parte de amostragem, acho que eu estou entendendo legal a matéria. Aí eu resumi aqui os tipos de amostragem que eu me lembrei, que eu acho que caem bastante nas provas. Acho que é importante saber que a amostragem, quando a gente tem muitos dados, dados de uma população continental como a população brasileira, né? Então, dados muito diversos, a gente vai ter que pegar amostras para representar, porque não tem como analisar todos os dados, seja para avaliar uma política pública, seja para identificar erros, até mesmo os registros contábeis, registros de orçamentos, todos os gastos, não tem como avaliar linha por linha. Então, as amostras são importantes nesse sentido. E a gente tem as amostras probabilísticas ou as não probabilísticas. As probabilísticas são aquelas que a gente consegue calcular a probabilidade de serem formadas. E a gente tem 5 grandes tipos, eu acredito. A aleatória simples, que é a mais comum, então vamos pegar casos, pegar a população inteira, vou sortear, beleza, achei meu caso. A sistemática é quando a cada X casos eu pego uma amostra. Então, por exemplo, a cada 10 registros eu vou pegar uma amostra, ou a cada 20 registros eu pego uma amostra. Então, sempre que for acontecendo um caso, essa é a sistemática. A estratificada, quando eu vou dividir em estratos. Então, por exemplo, a pegar a população masculina de 10 a 20 anos, de 20 a 30, de 30 a 40. Então, se a gente olha para... ela é homogênea dentro dela e heterogênea se eu comparo os estratos diferentes. Uma população de 10 a 20 anos é bem diferente da de 60 a 70 anos. A por conglomerados é diferente da estratificada, você confunde bastante, porque a por conglomerados é quando é o contrário. Então, os meus clusters, os meus conglomerados, eles vão ser homogêneos externamente e heterogêneos internamente. Então, eu vou pegar os meus clusters com uma maneira, eu quero que eles sejam mais heterogêneos possíveis para representar a minha população. É um caso, e às vezes mais vantajoso olhar por conglomerado do que pegar uma amostra aleatória simples. Então, por exemplo, se eu quero analisar a educação escolar, às vezes não vale tanto a pena avaliar as crianças, assim, às vezes eu quero comparar as escolas. Então, a escola A com a escola B tem uma certa homogeneidade, mas dentro disso o perfil de cada escola é bastante diferente. É mais ou menos isso que eu entendi. E aí, múltiplos estágios é quando a gente combina um ou mais métodos de amostragem. Sobre as não probabilísticas, a gente tem a autoseleção, que é quando a gente pega pessoas voluntárias, quando a gente faz aquelas pesquisas e me ajuda no TCC e tudo mais, quando eu procuro os voluntários. Por conveniência, é quando a amostragem se torna mais fácil, então, por exemplo, é difícil conseguir as pessoas muito diferentes, então eu vou no shopping, vou no ponto de ônibus, no terminal de ônibus para buscar as pessoas e fazer a pesquisa com as pessoas que estão ali. Por julgamento é quando o pesquisador julga mais interessante algum critério, alguma coisa, então ele toma alguma decisão para buscar uma amostra de determinado tipo. A por cotas, eu também vou separar em grupos, assim como a estratificada, mas pelo que eu entendi ela se difere na estratificada porque a seleção dos grupos, das cotas, ela, como se diz, ela é uma seleção que não é aleatória, é uma seleção quando a gente escolhe. Enfim, talvez nas questões fique mais tranquilo. E a bola de neve é quando eu vou fazer a pesquisa com a pessoa A ou com o grupo A, e o grupo A vai indicar o grupo B, que aí eu vou fazer a pesquisa depois com o grupo B, que indica o grupo C. Então vai sendo feito por indicação. Acho que é isso que eu me lembro, assim. Acho que outra coisa importante que eu me lembro em relação à estratificada por exemplo, como é que eu vou alocar os meus estratos? Eu vou dividir todos os estratos do mesmo tamanho, então se eu vou dividir todos os estratos do mesmo tamanho, eu tenho uma amostragem estratificada com alocação simples ou uniforme. Alocação simples ou uniforme. Se, por exemplo,
eu tenho 3 grupos, A, B e C, só que o grupo A é muito maior do que o B, que isso é o menorzinho deles. Eu quero fazer proporcional ao tamanho de cada um desses grupos. Então, a eu quero pegar mais amostras desse grupão A, menos da B e menos ainda da C, proporcional ao tamanho da população. Então, a estratificada eu posso criar meus estratos com alocação proporcional também. E ainda tem a com alocação ótima. Alocação ótima, que também é conhecido como método de Neyman, acho que é assim que se fala, assim que se escreve eu tenho certeza, mas que fala eu não tenho certeza. E essa daqui ela vai levar em conta o desvio padrão de cada grupo, o desvio padrão de cada população. E aí, por exemplo, se eu tenho uma população A que tem o número de pessoas A e o desvio padrão A, e a B, número B, desvio padrão B, o tamanho do meu extrato, então o tamanho do meu extrato N, por exemplo, o extrato de A vai ser o NA, vai ser proporcional também não só ao tamanho, mas ao desvio padrão. E aí eu multiplico toda essa... coloco toda essa multiplicação do tamanho com o desvio padrão. E basicamente acho que é isso de amostragem, que eu acho que eu vou tentar resolver as questões com base nisso. Bom, aqui eu peguei algumas questões filtrando só por estatística amostragem, banca Sebrasp, pensando no concurso da Câmara dos Deputados. Questão 1. No que se refere às técnicas de amostragem, julgue o item que se segue. Em uma população que se divide em estratos, não é possível obter resultados significativos para inferências feitas a partir de uma amostragem aleatória simples. Portanto, isso implica que se deve necessariamente escolher amostras estratificadas. Para mim, essa questão estaria errada, porque eu acho que não é porque a minha população está dividida de determinado jeito, acho que é difícil nessas palavras deve necessariamente. Eu acho que eu posso escolher, vai depender muito do caso. Talvez se eu quiser ter uma visão diferente da minha população, eu posso usar assim a amostragem aleatória simples e posso usar outras técnicas de amostragem. Acho que não necessariamente isso me obriga, se a população é dividida de tal maneira que eu escolho amostras estratificadas. Mas posso errar, vamos descobrir aqui. Eu vou colocar errado. Vamos ver se aqui tem algum comentário. Que isso tem solução por vídeo. Não vou assistir aqui com vocês. Mas vamos seguindo nas questões. Questão número 2. No que se refere às técnicas de amostragem, julgue o item que se segue. Considerando a população de trabalhadores de fábricas de roupas em determinada região, a seleção aleatória de algumas fábricas para se medir as características dos seus trabalhadores representa uma amostragem aleatória simples dos trabalhadores de fábricas de roupas da região. Vamos ver. Seleção aleatória de algumas fábricas. Então, a seleção é aleatória. Eu não estou colocando nenhuma regra de a cada X eu faço isso. Então, não é uma aleatória sistemática. Me parece uma aleatória simples. Também não tá sendo feito nenhum outro tipo de julgamento. Para mim, isso está certo. Trabalhadores de fábricas de roupas da região. Errado. Vamos descobrir o porquê. Vamos soltar. Próxima questão, 24 agora, do CAPES. No que se refere às técnicas de amostragem. Deixa eu pular. Amostragem aleatória simples dos trabalhadores. Tão aleatória de algumas fábricas. Opa, pera um pouquinho. Então você tem que pensar assim. A população é a população de trabalhadores. Então aqui eu tenho os trabalhadores. Esses trabalhadores estão divididos em fábricas. Então é como se fosse isso aqui. Eu tenho a população dos trabalhadores divididos em fábricas. Cada fábrica, portanto, é um grupo. Eu acho que não é difícil de você perceber isso, né? É isso. Cada fábrica é um Já grupo entendi. de trabalhadores. Eu tenho lá
Já entendi. Então, pego essa questão. Cuidado com as palavras, né? Então, população de trabalhadores de fábricas. Só que eu estou selecionando algumas fábricas e não trabalhadores. Estou selecionando fábricas e não trabalhadores. Eu tinha lido rápido, me passei aqui. Se eu estou selecionando fábricas, isso daqui é uma amostra por conglomerados. Por conglomerados. E não uma aleatória simples. Porque eu estou fazendo outro recorte. Tenho o meu cluster, o meu conglomerado para analisar. Perfeito. Acho que pelo menos eu entendi. E, desculpa pelo erro, vamos seguir para a próxima. Na tabela a seguir, são apresentados os resultados da determinação da concentração de chumbo tetraetila em 5 amostras de gasolina de aviação. O desvio padrão dessas amostras é igual a 0,0092 gramas por litro. Com base nessas informações, julgue o próximo item. A média amostral é superior a 1,290 gramas por litro. Então aqui, basicamente, eu entendo que eu tenho que só calcular a média amostral e comparar com esse valor. Aqui ele já me deu a soma deles, então eu só vou pegar esse valor, 6,456, e dividir por 5. Mas uma coisa que eu gosto bastante, não sei se vocês viram no meu último vídeo, eu vou fazer o contrário. Melhor do que dividir, eu prefiro multiplicar. Então, eu vou multiplicar 1,29 por 5. Isso daqui dá 45, 10, 14, 5, 6, 6,45. 6,45 e 56 é maior do que 6,45. Então, a minha média amostral é superior. Então, está certo. Ufa! Vamos para a próxima. Questão número 4. Um órgão governamental está desenvolvendo um estudo para avaliar a opinião dos moradores da região Nordeste do Brasil sobre a mudança de sua qualidade de vida após a transposição do Rio São Francisco. Na coleta de dados da pesquisa, feita por meio de questionário, os moradores participantes devem responder apenas se estão satisfeitos ou insatisfeitos com a transposição. Com base nessa situação hipotética e nos conceitos de amostragem, considerando a probabilidade de Z maior que 96,025, essas probabilidades, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue o item a seguir. Caso o órgão governamental tenha o cadastro das pessoas participantes do estudo, então o plano de amostragem aleatória simples será o mais indicado, pois a existência desse cadastro por si só permite excluir outras possibilidades de planos amostrais, como a amostragem estratificada e a sistemática. Não, para mim, não... Assim, difícil, né, essas questões que são muito categóricas, né? Toma cuidado que às vezes pode estar certo também, mas só pelo fato de existir o cadastro das pessoas participantes, isso excluiria outras possibilidades de planos amostrais? Não, acho que outras possibilidades amostrais, estratificada, se eu identificar que dentro dessas pessoas participantes, dentro desses grupos, existem algumas características semelhantes, algum perfil semelhante que eu quero entender melhor, eu acho que eu posso utilizar estratificado, para mim eu não vejo problema nenhum. Então, para mim isso daqui está errado. Ainda bem que está errado. E mais uma questão, mesmo enunciado. Caso o órgão governamental tenha cadastro dos participantes do estudo e esse cadastro esteja ordenado pelo CPF ou por ordem alfabética, então os resultados, estimativa pontual e variância das técnicas de amostragem aleatória simples e sistemática podem ser equivalentes. Então, eu estou ordenando por CPF ou por ordem alfabética? A ordenação por CPF ou por ordem alfabética tem algum padrão? Estimativa pontual. Está falando que pode ser equivalente. Para mim, eu acho que pode. Então, se eu pegar
A sistemática, o que vai acontecer, né? Por exemplo, por ordem alfabética. Eu vou começar com a Ana, aí depois eu vou descendo assim, a cada 10 casos eu chego em outra pessoa. Próximo é o Carlos, próximo é Eduardo, e vai seguindo porque está ordenado em ordem alfabética ou por ordem de CPF. Mas, se eu sortear, é possível, podem ser equivalentes, estimativa pontual e variância podem. Para mim, pode. Eu acho que essa ordenação não vai afetar, não tem nenhuma preferência, assim, nenhum padrão, por causa do nome da pessoa que vai alterar a mudança de qualidade de vida por causa da ordenação por CPF ou por ordem alfabética. Então eu vou marcar certo nisso daqui. Ufa! Não tem comentário de resolução, então a gente vai para mais uma. Como a opinião dos moradores é uma variável qualitativa, apenas variando nas categorias satisfeito ou insatisfeito, então, para efeito do cálculo do tamanho amostral de uma amostragem aleatória simples, a variância máxima será igual a 0,25. Isso daqui, interessante essa questão, porque a gente tem que a variância, então a variância é igual a P vezes 1 menos P, que é a probabilidade de ser satisfeito com a probabilidade de não ser variância ao quadrado, de estar satisfeito com a de estar insatisfeito. Isso daqui vale no máximo de 0 a 1, isso daqui de 0 a 1, mas se isso daqui é o valor máximo dessa relação é quando os dois são iguais, quando os dois são 50%. Porque, por exemplo, se P for 75%, né, 3 quartos, e 1 menos P vai ser obrigatoriamente 1 quarto. Isso daqui dá 3 sobre 16. O maior valor de todos é quando é meio vezes meio, que isso daqui dá 1 quarto, que é a mesma coisa, para só comparar e ver que isso daqui é maior, é 4 sobre 16. Então, 1 sobre 4 é 0,25. Então, para mim, essa é sim a variância máxima. Não vejo problema nisso. Então, vou marcar certo. Certo. Então, acho que é isso. Vou fazer só algumas questões, depois posso fazer mais. As questões aqui são para cargo de especialidade de estatística, então é normal que sejam mais difíceis, mas imagino que o concurso da Câmara dos Deputados também vai pegar um pouco pesado, assim, porque é um concurso bastante concorrido. Espero ter contribuído e até o próximo vídeo.